Hoje foi um dia de muita fartura por aqui. Eu fritei toucinho, fiz bastante banha de porco. Voltei a fazer sabão caseiro, tanto em barra quanto líquido. Dei mais uma chance pra mim ver se vai dar certo agora de eu usar esses produtos que eu faço em casa mesmo. Oi, queridos e queridas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Começando mais um vídeo aqui pro nosso canal e você está em mais um dia na casinha. Então, minha gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui para o nosso canal. Aqui é bem cedinho, 6 e pouquinho da manhã. Eu levantei 6h30 hoje. Eu tava um pouco cansada porque eu fui dormir 3 horas da manhã, mas mesmo assim eu levantei cedo. Aí aqui, menina, o vídeo começou no dia anterior, à noite mesmo, que eu fui fazer esse sabão pra já no outro dia eu cortar e mostrar pra vocês também o sabão líquido. Então eu já tava aqui com todos os ingredientes. Esse dia aqui era o dia que eu tava fazendo a faxina na casa, né, minha gente? Então eu fiz uma pausa pra poder fazer o sabão, porque é bem rapidinho pra fazer, tanto o líquido quanto em barra. Então eu vou estar mostrando pra vocês como que eu faço. Aqui tá os ingredientes, tá bom? Aqui tem 5 litros de álcool, mas eu vou usar somente 4. E eu comprei 2 galões desse daí pra fazer o barra e também o líquido. Vai sobrar um pouquinho, né? E eu guardo pra depois. Aqui também tem 2 detergentes pra poder fazer o líquido e o sabão em barra também. Eu comprei 2 sodas dessa daqui. A soda que eu mais uso é a Sol. E essas negocinhas aqui, gente, foi que eu comprei na Shopee pra poder testar, né? Que é essência pra dar um cheirinho no sabão líquido. E esse corante aqui também. Eu não vou colocar no sabão em barra, só vou colocar no líquido mesmo pra ficar bem cheirosinho, né? E com a corzinha melhor. Esse balde aqui é um balde de 60 litros, né? Que eu uso aqui, minha gente. Aí eu vou usar esse negócio aqui, ó, esse vassourão. Mas ele tá pregado aqui, menino. Então não tem como eu tirar o cabo daí. Eu sempre uso um cabo de madeira, mas ficou lá na fazenda. Aí eu vou estar usando esse vassourão aí mesmo, porque, assim, tá pregado o cabo. E esse balde aqui de 60 litros, né, minha gente, pra poder fazer o sabão líquido. Ele tem a medida certinha pra poder fazer a quantidade de sabão, então por isso que eu vou usar ele. Coloquei a soda, né, 1 quilo de soda dentro do balde, agora eu vim com água quente. E, gente, pode usar água fria também, mas eu resolvi usar a quente, que dissolve mais rápido a soda e eu acho que fica melhor o sabão, sabe? Aí eu peguei e fui colocando 2 litros de água quente aqui na soda, aí sobe esse fumaceiro assim, desse lado, minha gente. Aí eu peguei e fui pro outro lado aqui, né, pra não ficar pegando essa fumaça no meu rosto. Depois de colocar 1 quilo de soda no balde, eu coloquei 2 litros de água quente. Agora eu vim misturando tudo assim pra poder dissolver toda essa soda. E quando ela fica transparente, aí já tá no ponto de vir colocar os outros ingredientes. Agora eu vou colocar... A receita do sabão líquido é 2 litros de óleo. Mas esse negócio aqui não vem 1 litro cheio, né? É 900 ml esse negócio aí. Mas eu vou usar essa quantidade mesmo, gente. Então, é mais ou menos 1 litro e 800. Mas a receita é 2 litros. Mas não tem problema não usar essa quantidade aí. Aí agora eu coloquei o óleo, né? 2 negócios desse daí. E agora eu fui misturando muito bem aqui pra depois já vir com álcool. Aí tem que misturar muito bem, sabe, gente? Pra senão não vai dar certo. Aí mistura muito bem o óleo com a soda ali. Depois eu venho aqui, gente, agora com 2 litros de álcool. Eu comprei o álcool, gente, no posto de gasolina mesmo. Aí eu comprei 2 galões, né, que foi de 5 litros. Aí deu 10 litros de álcool pra eu poder fazer essa quantidade de sabão. E vai sobrar ainda. Aí, menina, aqui já começa a rolar uma química aqui, né, e tudo mais, começa a ficar uma fumaça. Aí o sabão já vai mudando de cor aqui, né, essa mistura. Aí eu vou misturando muito bem aqui, menina, tá vendo? Aí quando chega nesse ponto aqui, gente, que é muito rápido, super rapidinho, já dá o ponto de vela, que é esse daqui, ó, tá vendo? Aí fica tipo uma cerinha assim por cima do sabão. E pronto. Aí depois que vira isso daqui, já tá na hora de colocar a água. Eu tirei o balde de lá e coloquei nesse cantinho aqui, que é o lugar que eu quero que fique o meu sabão. Porque senão depois fica muito pesado, né? Pra não poder pegar o balde de 60 litros. Então já deixei nesse cantinho aí. Agora eu vim jogando água, né, minha gente, aí pra poder totalizar os 60 litros de sabão aqui no balde. Fui completando. Aí depois eu vim colocando aqui o detergente. Eu usei somente um detergente desse daí. É opcional também, se quiser usar, usa. Se não quiser, não usa. Aí terminei de encher essa água daqui. Eu reaproveitei a água da chuva que caiu ali na caixa. Então deu certinho aqui. Pronto, enchi. Agora eu fui misturando aqui muito bem para poder, né, misturar tudo o detergente aqui, mais ou menos. E o sabão já tá praticamente pronto, minha gente. Se quiser colocar essência, corante, pode colocar também. Aí eu coloquei aqui, eu não sabia a medida que eu tinha que colocar de corante. Eu coloquei uma tampinha, né, não sabia se esse trem aqui era muito forte, se não era, se ia pegar muita cor no sabão ou não. Aí eu coloquei a essência, né. Aí eu coloquei mais um pouquinho de corante, que eu vi que não tava pigmentando muito bem, minha gente. E vamos ver como é que vai ficar a cor desse sabão, né, minha gente, no dia seguinte, depois que ele ficar pronto. Aqui é 24 horas pro sabão ficar pronto, né, ele vai ficar com uma consistência bem legal, depois vocês vão ver. Aí eu tampei, como esse balde aqui, gente, a tampa dele não é totalmente vedada, eu coloquei um tapete por cima. Aí pronto, sabão líquido ok, vamos agora para o sabão em barra. Aí eu tenho aqui, gente, uma lata de sebo que tá bem, que eu já esquentei também, derreti o sebo e tá bem quente. Aí agora eu venho colocando aqui
a soda, né, 1 quilo também nesse balde. Esse balde é de 18 litros, então deu certinho pra eu poder fazer o sabão. Aí eu fui colocando aqui agora água quente pra poder dissolver toda a soda. Fui jogando a água aí todinha, pode usar a água em temperatura ambiente também, tá, minha gente? Eu coloquei a soda e fui colocando 2 litros de água pra poder dissolver essa soda. Aí depois de misturar, eu vim agora colocando o óleo, eu usei 4 litros de óleo. Gente, eu gosto tanto de fazer sabão, sabe assim, é tão satisfatório você ver e usar uma coisa que você mesma fez. Nossa, eu gosto demais da conta, sabe, minha gente? Só que eu acho que eu tenho que esperar, né, o tempo de cura do sabão e tudo assim. E vamos ver, né, minha gente? Eu também gosto de colocar açúcar, né, que dá assim, tipo, não deixa o sabão agredir tanto as mãos assim, né? Eu acho que melhora um pouco. Enfim, gente, aí agora eu venho colocando aqui o sebo, já tá derretido como vocês estão vendo. E esse sebo dessa lata, gente, é tão velho, vocês nem imaginam, sabe? Tem tanto tempo que eu tenho ele. E aí agora eu venho colocando aqui 4 litros, né? Esse trenzinho aí mede 1 litro, então eu medi nele mesmo e fui colocando os 4 litros de sebo, já peneirando também, né? Porque sempre tem algumas impurezas. E o sebo, algumas pessoas perguntam onde é que vende. Gente, no açougue vende, sabe assim? Você pergunta por sebo, aí eles compram o quilo, aí você derrete. Às vezes também tem já nas garrafas para poder vender, que os açougueiros derretem e vendem também. Aí eu coloquei aqui 4 litros de álcool de poço, tá vendo, gente? Coloquei os 4 litros de álcool agora. E eu já comprei, gente, o sebo no açougue uma vez, sabe? Só que é R$ 15 a garrafa, já derretidinho e tudo assim. Eu não, sabe, não acho muito assim, cuidado. Então, eu prefiro comprar o sebo, assim, pra derreter, né? Que vende os pedaços assim, você corta e derrete e dá bastante. E esse dessa lata aí, eu ganhei, né? Então, já tem muito tempo que eu tenho ele. Aí agora que eu tô usando aqui pra fazer o sabão. Aí agora já deu o ponto do sabão, que vira aquela cerinha, né? Tipo vela. Aí agora eu pedi a Maria Vitória pra poder ir despejando aqui o açúcar, que eu dissolvi em 1 litro de água. Aí dissolvi muito bem o açúcar e joguei aí. Usei 4 xícaras de açúcar dissolvida em 1 litro de água. Aí depois daqui, menina, é só jogar mais 1 litro de água aí, tá bom? Aí já vai estar pronto o sabão. E eu vou colocar também o detergente, tá? Que é opcional. Se quiser colocar, coloca. Se não quiser, não coloca, né, minha gente? Aí eu gosto de colocar. Pedi a Maria Heloísa pra ir despejando aqui, mas ela não tava sabendo. Aí despejou 1 litro de detergente aí, tá vendo? Eu usei o de limão, porque o cheirinho dele é muito bom. Aí já tá pronto o sabão, minha gente. Eu tampei, né? E vou deixar endurecer agora. Agora o sebo eu tampei aqui com plástico, porque essa lata não tem tampa, né? E guardei. Aí fui dormir, né, minha gente? Acordei 6h30 da manhã, que já são 6h56, né? Fui dar um gralho aqui no meu quarto pra poder arrumar essa cama pela primeira vez na vida, arrumando pela manhã. Na verdade, não é a primeira vez, né? Eu já fiz isso várias vezes aqui, mas é raro, né? Aí arrumei, ficou bonitinha, tudo organizado, tudo clean, tudo clean. Como a casa já estava toda organizadinha, maravigold, né, minha gente? Porque eu havia feito faxina na casa todinha, tava tudo limpinho, graças a Deus. Agora eu vou cuidar de outras coisas. Agora eu fui passando aqui aquele cafezinho, né, minha gente? Porque sem café não dá. Meu dia não começa sem um bom café. Aí fiz um café, minha gente, já vim aqui acendendo o fogão caipira. Primeiramente fui passando aqui um óleozinho, né, nessa chapa para poder coisar aqui, né? Pra mim poder acender. Ainda tava soltando fumaça nesse fogão ainda, menina, da lenha de ontem que eu derreti o sebo. Que eu coloquei um pedaço de pau aí, menina, ainda tinha brasa aqui nesse fogão. Aí fui colocando umas lenhazinhas aí pra poder acender e eu vou fritar o toucinho hoje. O Anderson trouxe um pedação de toucinho da fazenda pra mim. Aí eu vou estar fritando, derretendo essa banha e guardando também, porque é muito bom, né, gente, assim. E eu gosto muito de cozinhar com banha de porco. Eu não como a carne do porco assim, porque me dá dor de cabeça, mas só que eu como toucinho e não sinto nada. E a banha de porco também eu cozinho com ela e não sinto nada. Então tá aqui o toucinho e essa é a parte mais difícil pra poder coisar aqui, porque é cortar o toucinho, minha gente. Demoro demais pra poder cortar, minha mão faz calo e tudo. Eu tenho uma dificuldade muito grande de cortar toucinho, principalmente quando a faca tá assim toda mal acabada velha. Eu molei essa faca na pedra assim várias vezes e até que ficou bem moladinha, mas só que umas partes do toucinho assim, que é essa pelezinha assim, é bem complicado de estar cortando, é muito duro, gente. E aí demora demais. E eu corto assim os cubinhos, né? Não corto pedaços gigantescos não, porque senão depois fica bem difícil de estar fritando e não solta muito assim direito a gordura. Então eu corto os pedacinhos pequenos para poder fritar e ficar uns torresminhos, né? Que dá para colocar no feijão depois também e tudo. Aí eu vou fritar essa banha aqui para mim e pro Anderson, né? Aí ele vai levar um pouco pra fazenda, eu vou ficar com um pouco aqui, ele vai levar o toucinho também e tudo mais, né, minha gente? Ignorem esse som que está aparecendo aí no fundo, porque tem uma árvore aqui, tá ventando demais da conta e ela tá raspando no telhado. Tem que podar. Então, assim, aqui no momento que eu tô narrando o vídeo, ela tá coisando, porque tá ventando muito, minha gente. Eu demorei mais de 1 hora pra poder cortar esse toucinho, menina, porque é muito difícil de cortar. Bem complicado esse negócio aí. Eu acho que se ele tivesse mais congelado um pouquinho, seria melhor, porque fica mais firme assim, né? E aí a faca passa com muita facilidade, assim. E aí dá pra cortar mais rápido. Mas aqui, menina de Deus, vou falar pra vocês.
Eu deixei ele descongelando de um dia pro outro, porque tava completamente empedrado. Aí aqui ele tava mais ou menos assim, tava geladinho, só que já tava bem mole, assim, em algumas partes. Então, tava bem difícil de estar cortando, mas mesmo assim eu consegui, sabe, mulher? Fui cortando, toda hora eu ia molar essa faca numa pedra, porque eu não tenho molador de faca aqui. E aí eu molava, e aí foi dando certo, né, menina? As moscas, menina, já começaram a vir, porque aqui nesse lugar aqui, você frita qualquer coisinha, ou você tá cortando uma carne, alguma coisa. Menina de Deus, as moscas parecem enxame de abelha, de tanta mosca que tem, que vem assim, sabe? E aí acaba que fica incomodando demais da conta, que nunca vi tanta mosca na minha vida. Vamos ver o tanto de banha que a gente vai conseguir tirar desse toucinho aqui. E aqui não é o toucinho completo do porco não, sabe? Porque o Anderson trouxe só uma parte, né? Só a metade do toucinho. E aí aqui vai dar bastante banha. Com certeza, se fosse inteiro, daria 10 litros de banha. 10 litros de banha, né? Do porco inteirinho. Mas como é só metade, aqui vai dar 5 litros e pouquinho. E aí, menina, é muito bom, né? Vocês gostam de cozinhar com banha de porco? Já cozinharam ou não cozinharam? Dá pra fazer várias coisas com banha de porco, né, minha gente? Assim, até bolo, outras coisas, né? Um monte de trenheira. Então, é muito bom, eu gosto bastante. E eu também acho que é bem saudável, né, a banha do porco. Algumas pessoas dizem que não, mas a banha do porco é muito saudável, tá, gente? E aí, eu gosto bastante. E eu não uso muito, não, uso bem pouquinho. Da outra vez, gente, eu fritei também aqui a banha do porco, né? E pegou e dividi, dei pro Anson também, dei pra outras pessoas e tudo, que eu gosto muito de dividir minhas coisas, sabe, gente, com as pessoas, assim, quando eu faço as coisas, eu gosto de dividir. E aí, da outra vez, eu fritei bastante banha de porco, o Anson levou pra fazenda, eu fiquei com um pouco aqui, doei também um pouco de banha. E o que aconteceu, mulher? Eu tava cozinhando aqui fora, né, como sempre, assim, às vezes eu cozinho aqui no fogão a lenha, às vezes eu cozinho lá dentro, e eu tava trazendo minhas coisinhas aqui pra fora, né, minha gente? Aqui não tem perigo de você deixar as coisas aqui da parte de fora, assim, algumas pessoas falam, né, e tudo assim. Só que o ruim são os animais, né, que vem. Tem um gatinho aqui mesmo que ele vem toda vez, menina, ele revira esse lixo aí que eu tô deixando na parte aí em cima da mesa, mesmo assim, ele tá revirando. E eu coloquei a banha aqui na parte de fora, feito uma jega, né? E aí, menina, esse gato revirou minha banha todinha no chão, espatifou minha banha no chão, quebrou até o pote, mulher. E aí, derramou tudo, fiquei sem a banha de porco. Aí, dessa vez, eu vou guardar dentro de casa, claro, né, minha gente? Não tô deixando mais nada aqui fora, assim, de coisa de comida, nem tempero, nem nada, sabe? Guardo tudo lá dentro. Aí quando eu venho fazer a comida aqui no fogão a lenha, eu trago, né? E depois eu levo pra dentro de casa novamente. Aqui, gente, eu amolei a faca mais uma vez e ficou bem mais fácil de estar cortando assim, porque eu já cortei as tiras, né? Do toucinho aí desse jeito. E aí agora é só ir cortando os cubinhos. Aqui eu não cortei cubinhos tão pequenininhos assim, sabe assim, tão miudinhos. Porque ele derrete muito bem e também fica pequeno depois, né? O tamanho do toucinho, porque ele dá tipo uma encolhida. E aí eu cortei, finalizei aqui, tá vendo? Todo o toucinho, cortei tudo e ficou assim. Deu esse tachinho cheinho, minha mão criou um calo bem aqui no meu dedo, tá vendo, menina? Mas não tem problema, é a vida do cidadão brasileiro e trabalhador rural. Olha só, aqui tá o toucinho todo na panela, né? Nesse tacho aí. Aí eu falei assim, será que vai caber tudo nesse tacho aqui? Eu vou ter que dividir e colocar em outro tacho. Aí eu peguei, menina, tive que acender o fogo novamente. Por quê? Porque aqui demorou demais pra me cortar o toucinho, a lenha já foi coisando tudo, aí eu tive que acender tudo de novo. Eu não gosto de fazer nada quando o fogão tá sujo, assim, de coisa, né? Mesmo que não adianta nada, que daqui a pouco vai sujar de novo, vai respingar a gordura pra todo lado. Mas eu fui limpando assim, né? Pra poder começar a fazer as coisas assim com o fogão bem limpinho. E eu gosto, né? Já fui colocando o tachinho aqui em cima, mulher, e esqueci de passar sabão embaixo. E essa panela vai queimar de uma maneira que vocês não têm noção, porque demora demais da conta, né, mulher? Pra poder fritar o toucinho. E eu esqueci de passar sabão. Toda vez eu passo, mas dessa vez eu esqueci. Nas duas, mulher. Então vai ser bem difícil de tirar. Agora que eu tô vendo que eu não passei detergente embaixo, né? Que ajuda muito na hora da limpeza da panela de carvão. Então, esqueci, menina, mas é a vida. Aí depois eu dou um jeito. Agora eu fui aqui pegando o toucinho e dividindo, né? No outro tachinho também. Não sabia se ia caber os dois tachos em cima do fogão, porque eles são bem grandinhos assim, né? E não sei, a chapa ela é de 6 furos. Só que o tacho ocupa muito espaço. Aí eu dividi, né, o toucinho nos dois tachinhos e fui colocando água, gente. Eu coloco água assim no toucinho para poder fritar, para soltar a gordura, né? E não ficar queimando assim antes de soltar a gordura. E solta a gordura e frita com muito mais facilidade, sabe assim, quando você coloca água. Coloquei um tanto assim num tacho, no outro também. E já tava aí, gente, ó, no grale, o toucinho fritando. Ó. Ai, gente, como é bom. Como é satisfatório você fazer suas coisinhas assim, né? Tirar a própria banha do toucinho, tirar a sua própria banha,
fazer seu próprio sabão. Eu acho muito satisfatório, sabe, gente, assim, quando as coisas é assim, tudo assim, natural, bem caipira mesmo, eu amo. E é isso. Aí eu fui mexendo muito bem aqui, ó, esse toucinho, né, nos dois tachinhos. Tava tendo mais fogo do outro lado, sabe? Lá do tacho maior. Aí mesmo que eu puxasse a lenha um pouco pra cá, essa panela da frente vai demorar mais pra fritar o toucinho. Mas não tem problema. Eu simplesmente frito um, depois eu passo o outro lá pra parte de trás e vou fritando e vai dar tudo certo. Aí agora, mulher, eu fui forrar aqui um plástico na mesa pra gente poder desenformar o nosso sabão. Nossa, como eu tô saboeira, meu Deus do céu. Nossa, eu tô muito saboeira. Aí eu vou pegar o meu sabãozão gigantesco aqui, gente, olha só como ficou aí no balde. Aqui ficou desse jeito aqui em cima, porque eu mexi hoje cedo, ansiosíssima, querendo que o sabão já tivesse duro e no meio tava mole. Aí pegou e criou essa trem aí em cima, tá vendo? Mas tudo bem, não tem problema. Na hora de cortar, ninguém vai ver nada. Aí eu fui assim, menina, passando a faca somente na beirinha aqui, assim, ó, pra ele desprender, né, aqui. E eu despejar esse sabão aqui em cima e já começar o cortamento. Gente, pensa num negócio satisfatório esse daqui. Ai, meu Deus do céu. Agora vamos coisar aqui, tá vendo? Gente, tava muito pesado mesmo. Meu Deus do céu, gente, rende demais da conta, vira um sabãozão gigantesco, tá? Pode fazer aí na casa de vocês que dá super certo, tá bom, minha gente? Toda vez o meu sabão fica parecendo doce, tá? Marmelada, goiabada, sempre fica parecendo um doce meu sabão. Toda vez, fica assim, ó. Desse jeito aqui, parecendo um doce, né? Mas é assim mesmo, nem é a vida. Aí eu vou agora cortar esse sabão, né, queridos e queridas? Eu tava aqui pensando, como que eu vou cortar esse sabão? Como que eu faço? Será que eu corto assim, assado, pra sair mais retinho, mais bonitinho, mais quadrado, sabõezinhos? Aí o trem tava pesando demais na conta, menina. Eu fui tirar o plástico ali pra poder ajeitar. Aí o plástico grudou, eu ranquei e fui fazendo isso, fazendo aquilo. Aí pegou, mulher, tava pesando demais na conta. Eu joguei assim e caiu um pedacinho assim, quebrou um pedacinho do meu sabão. Fiquei um pouco triste, mas depois eu voltei assim em mim. E falei, não tem problema não, é a vida, né? Aí fui cortando aqui agora, né, minha gente? Quem quer sabão? Vão, vão. Gente, vocês querem sabão? Eu vou vender as barras de sabão, tá bom? Meu Deus do céu, que maravilha. Olha só, fui cortando aqui desse tamanho assim, gente. A pessoa corta do tamanho que quiser, né? Se grande, pequeno, médio, eu corto assim, entendeu? Assim, que para render bastante, olha só. É um pedaço assim de sabão, né? Que fica bom, né? Pra estar usando no dia a dia, lavar louça, até lavar roupa, fazer alguma outra coisa. Um monte de treino dá pra fazer com esse sabão, né, minha gente? Eu gosto muito de sabão caseiro. Antigamente eu não tinha alergia de nada, sabe, gente? Não tinha alergia de coisas assim, de nada, sabe? Mas ultimamente, né, eu tô tendo alergia a várias coisas, inclusive de sabonete até assim, e tudo, perfume, várias coisas, né? Esses dias deu uma amenizada bastante, né? Eu não tô sentindo tantas coisas assim, que coçava demais as minhas mãos, ficava avermelhada, meu corpo todinho. Mas vamos ver, né, gente? Eu vou usar o sabão aqui, vou deixar o tempo de cura, né, dele. E, gente, é tão bom isso daqui para poder lavar a louça, né? Fica assim, tudo muito bem areadinho, as panelas ficam brilhosas, né? A roupa também limpa muito, muito, muito com esse sabão aqui, tanto em barra quanto em líquido. O líquido eu já vou usar, né, minha gente, para poder lavar roupa e tudo assim. E é muito bom, é maravilhoso para poder lavar roupa, fazer as coisas tudo dentro de casa. É bom demais, minha gente. E daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês o sabão líquido, como é que ficou, tá bom? Ainda não deu aqui nesse momento, não deu as 24 horas pro sabão ficar no seu, coisa, né? Assim, pronto. Mas eu vou mostrar pra vocês que já tá no grale já, o sabão também líquido, minha gente. Aí, depois ele, 24 horas, ele já fica bom pra poder coisar. Aí eu fui cortando as barras de sabão assim desse jeito, minha gente. Rendeu demais da conta, muito sabão mesmo, rendeu várias barras aí, ó. E aqui dura bastante tempo, viu, esse sabão. Mesmo que eu divido, gente, com as pessoas, eu gosto muito de dividir minhas coisinhas, né, como eu falei pra vocês. Aí o Anderson vai levar um pouco e eu vou tirar uma sacola aqui também, né, pra uma pessoa. Aí agora, ó, tá assim o sabão. Menina, eu não sei quantas barras de sabão tem aí, não contei, sabe? Mas vai do tanto que a pessoa, do tamanho que a pessoa corta, né? A minha cortei desse tamanho e rendeu muito, muito sabão mesmo. Aí eu vou colocar aqui no próprio balde. O certo é colocar numa caixa, né? Assim, de papelão, né? Pra ele ir curando, né? Mas eu vou colocar no balde mesmo, sabe, minha gente? Assim, ó, nesse próprio balde, porque ele tem uma tampa, né? Aí eu posso guardar dentro de casa lá meu sabãozinho e usar depois.
Aí fui pegando aqui as barras e colocando. Vou encher esse balde, né, minha gente, aqui. E vou tirar o do Anderson também. E outra sacolinha aqui. Antigamente eu fazia sabão somente de sebo, sabe, gente? E ele ficava super branquinho. Sabe aquele sabão que você faz só com sebo? Ele fica branquinho, branquinho mesmo. Esse daqui vai óleo, ele fica tipo glicerinado. Não tão glicerinado assim, porque vai sebo aqui também, né, minha gente? Mas ele fica muito bom. Esse daqui é o melhor sabão que eu já fiz na minha vida, sabe? O sabão só com sebo também é muito bom, mas esse daqui é 1000 vezes melhor. A louça fica super limpinha, brilhosa, né? E a roupa também fica muito limpa, né? Super, super limpa, demais da conta. Então, esse sabão é maravilhoso. Eu amo sabão caseiro, acho até melhor do que os outros do mercado, né? Só que algum sabão, ele agride a mão da gente. Só que esse daqui, quando eu coloco açúcar, ele não agride muito, né? Então, ficou assim, tá vendo, ó? Aí, essas barras aí, o balde também cheinho. E agora, minha gente, vim aqui pra poder mexer a banha, o toucinho aqui, ó, tá vendo? Já tava soltando bastante banha aqui e fritando, né? Não demorou tanto também para poder fritar o toucinho. Foi até rápido aqui, né? E aqui já tava soltando, tá vendo? Toda a banha. E eu tava vendo aqui que ia render bastante banha de porco também. Aqui, gente, vai dar 5 litros de banha, 5 litros e pouquinho. Aí o da frente ainda tava super cru, porque o fogo não tava vindo aqui nessa parte da frente aqui, menina. Tava mais na parte de trás lá. Mas eu fui mexendo assim e tava fritando bem devagarzinho, fritando assim aos pouquinhos também, esse daqui da frente. Mas depois eu vou passar ele pra trás e vai fritar bem rápido também, vocês vão ver. Aí, é isso, mulher, tá vendo, ó? Fui ajeitando aqui a lenha, né? Muito bom, maravilhoso, gente de Deus. Meu Deus do céu, como ela está banheira, tocinheira. Gente, tô muito tocinheira, muito banheira, muito saboeira, né? Muito eira. Então, muito bom, gente. Olha só que lindez, ó. Vocês querem toucinho, querem banha, querem tudo nessa vida, que eu sou fabricadeira de trem, de banha, de sabão, de tudo. Eu vou mostrar o sabão líquido pra vocês. Olha só como é que ficou este sabão líquido, mulher. Gente, ficou muito lindo! Olha que lindeza. Ele ficou tipo assim, fica perolado, né? Fica tipo assim, um azul perolado. Mulher não tem base, não. É lindo demais da conta, meu Deus do céu. Mais linda ainda é a limpeza que ele faz nas roupas. Ele ficou assim, nessa cor, tá vendo? Eu achei que ficou uma cor bem bonita, mas eu não sei se ele ainda vai desbotar e ficar mais claro, não sei. Já, gente, esse pigmento que eu coloquei ficou assim, e um azul perolado super lindo, né? Maravilhoso. E aqui nem tinha passado as 24 horas ainda, mas já dava pra usar esse sabão líquido, né? Aqui estão as sacolas que eu tirei aqui, tá vendo, de sabão, ó. Aí tem essa daqui, tem aquela outra ali, o balde também ainda tá cheio. Aí eu vou ver o Anderson, quanto de sabão que ele vai querer levar, né? Eu vou separar pra ele 10 litros de sabão desse líquido aí, pra ele tá levando nos galões. E aí, menina, eu separei essa sacolinha aqui, tá vendo? Aí eu sempre gosto de dividir minhas coisas, sabe, gente? Aí eu dividi, né? Doei essa sacola aqui de sabão e ganhei uma sacola de peixe, tilápia. O peixe que eu mais gosto, menina de Deus, eu amei. Eu ganhei 3 peixes, né, desse daí, tilápia. Tava nem esperando que eu iria ganhar peixe, mas ganhei e achei muito bom, sabe, gente? Depois eu vou estar fritando. Ele já vem assim limpinho, tá vendo, ó? Tirado as escamas e tudo, já tá limpo. Aí eu vou guardar na geladeira. Aí vim de novo aqui, mulher, pra poder estar mexendo o toucinho. E eu estou aqui já a 3 metros de distância, porque eu tava pipocando. E eu fico com muito medo da gordura respingar, né? E pode queimar a pele. Então, eu fico bem longe. Ó, coloquei bem aqui o balde com sabão, né? Em pedaço. Aí, essa sacola aqui, o Anderson vai levar pra ele, pra fazenda, né? E também vou colocar sabão líquido pra ele naqueles galão de 5 litros. Uns 2 galões daquele pra ele levar pra fazenda, né? Pra ele não precisar comprar sabão esse mês. E aí, menina, eu peguei e dei um sabão ali e ganhei essa sacola de peixe, como vocês viram, meu peixe preferido, tilápia. Eu amo tilápia, gente, sou apaixonada nesse peixe. É o peixe que eu mais gosto. E aí, ganhei uma sacola de peixe, minha gente. Coloquei bem aqui, ó. Aqui no congelador, né? Já vem limpinho, ó. Já vem limpinho, coisadinho no saquinho, né? Aí o Anderson trouxe esses três garrafões de 2 litros aqui de leite, né? Eu tive que congelar, porque senão vai acabar estragando. Aí depois eu vou descongelar e vou ver o que eu vou fazer, né? Vou descongelando. Aí só deixei um aqui descongelado, aqui embaixo,
Tá ali, tá vendo? Bem ali. Que é pra eu poder fazer requeijão. Eu vou fazer um requeijão cremoso. Gente, que é muito gostoso também o requeijão. Então, por isso que eu deixei esse sem congelar. Mas os outros ali eu vou descongelando, né? Assim, vou ver o que eu faço. E é isso, minha gente. Ó, gente, o toucinho tá quase pronto, essa panela aqui, ó. Como não tá vindo muito fogo desse lado aqui, aí essa daqui não fritou ainda, tá vendo? Tá crua ainda. Aí eu vou passar, tirar esse daqui daqui a pouquinho, ó. Tá quase pronto, tá vendo? Eu vou tirar. Vou tirar esse daqui daqui a pouquinho daqui, ó. Tá quase pronto, ó. Aí eu tô bem longe, gente, porque eu tô com medo de pipocar em mim. Porque às vezes pipoca, né? E aí queima, é perigoso, né? E a concha é grande assim, eu fico bem longe, ó. Que é perigoso, né, gente? Então, queimar a pele, né? Então eu vou mexendo assim de longe, ó. Mas olha só o tanto de banho que deu aqui já, ó. 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 Tá vendo? E aí esse outro aqui, eu vou passar. Eita, saiu 2 toucinhos ali, menina. Aí esse daqui eu vou passar pra ali pra trás, ó. Pra poder fritar também. Tá vendo? Porque o fogo não tá vindo muito aqui desse lado. Então não tá dando certo. Mas daqui a pouco eu vou passar isso aqui pra lá. Esse aqui também já tá quase pronto, ó. Gente, agora a primeira panela de toucinho de banha eu já vou estar tirando pra poder estar separando, né, o toucinho da banha. Vou deixar na própria panela mesmo. Aí depois é que eu vou transferir pra outra vasilha depois que esfriar, né, todo esse toucinho. Aí fui tirando ali a chama do fogão que tava atrapalhando. E é muito quente, então tem que ter muito cuidado nesse momento, né. Eu peguei meu avental ali pra poder estar pegando com mais facilidade na alça ali do tacho. E fui colocando aqui, minha gente, desse lado, tá vendo? Pra tá tirando todo o toucinho daí de dentro, né? E deixando somente a banha. Coloquei outra panela lá do outro lado, onde vai mais fogo, né? Pra poder fritar logo aquele outro toucinho lá daquela panela. E fui mexendo muito bem, assim, né, minha gente? Pra não ficar grudando no fundo, né? E aquele ali também já tava soltando bastante banha, sabe? E agora, menina, fui soprando fogo ali. Porque já tava querendo meio que apagar ali. Ajeitei a lenha tudo direitinho. Agora peguei, gente, esse negócio aqui que é da panela elétrica de arroz, sabe? Mas mesmo assim eu fui usar aqui só pra poder colocar o toucinho mesmo aqui dentro, porque eu não tava tendo outra panela maior pra tá colocando todo o toucinho assim, né, pra ele esfriar aí, depois eu tirar também e guardar. Aí fui pegando com as duas conchas assim, pra poder escorrer muito bem. E tem algumas pessoas, né, gente, que quando frita o toucinho, elas usam um espremedor, um negócio assim pra poder colocar o torresmo dentro, espreme, sai muito, muito mais banha, né? Então tem um aproveitamento da banha muito melhor. Mas aqui eu não tenho, né, minha gente? Então, eu simplesmente só posso fazer assim mesmo. Então, fui tirando tudo, colocando dentro dessa vasilha aí, né? E é isso, mulher, tá vendo? Rendeu muita, muita, muita banha mesmo, minha gente. Pra essa quantidade de toucinho, né? Eu achei que deu bastante banha. Aí, fica nessa cor aí, mas depois quando esfria e ela dá uma endurecida, ela fica muito branquinha. Super branquinha mesmo a banha, sabe, gente? Então, tirei todo o toucinho aí de dentro. E aqui, mulher, a gente já come um toucinho também, né? Um toucinho. E tem uma mandioca ali na geladeira que tava cozida já. Eu vou pegar um pedaço e vou estar comendo aqui. Come com sal aí, um pouquinho de sal esse toucinho, né? Com mandioca, com a carne, qualquer coisa. É muito bom, muito gostoso. E dá pra colocar também no feijão, se for fazer uma farofa, alguma coisa do tipo. É maravilhoso demais. Aí já fui mexendo lá muito bem, né? O outro toucinho, que tava ali também no fogo, ó. Quase, quase fritando também. E agora, mulher, vamos para a melhor parte. Peguei um salzinho, coloquei bem ali em cima do fogão mesmo. E fui colocando na mandioca. Pegando um toucinhozinho aqui. Chuchando ali no sal, mulher. E vamos comer. É muito gostoso, gente, com mandioca. Não sei se vocês já comeram, já experimentaram. Só sei dizer que o trem é bom demais. Tampei aqui, menina, que as moscas estavam alvoroçadas com o cheiro do toucinho. Aí fui comendo aqui um pedacinho, né? Com a mandioca. Mulher de Deus, pensa no trem bom, viu? Eu amo. Bom demais da conta. Vocês aceitam? Vocês querem um pedacinho de mandioca com tocinho? Porque, tá dos deuses, viu? Aí aqui a banha, menina, eu vou pegar a outra panela de banha ali, ó. Já tirei o tocinho todinho de dentro também. Muito quente, minha gente. Eu peguei com muito cuidado, despejei na outra panela e rendeu esse tantão de banha aí, ó. Agora é só deixar esfriar, né? E colocar em outra vasilha, né? Depois que tiver mais frio.
E fica maravilhoso, gente. Então, foi muito bom hoje. Bom, minha gente, então foi isso. Esse foi o vídeo, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado. Não se esquece de deixar seu like, tá bom? Ative o sininho de notificações e me segue lá no Instagram, Gabriela Pereira07. E eu tô deixando também, gente, aí que eu sempre deixo a receita de tudo que eu faço aqui, se vocês tiverem interesse de fazer o sabão também, né, minha gente? Tanto do sabão em barra, quanto do sabão líquido, tá bom? Pra vocês estar fazendo aí na casa de vocês. O líquido eu já vou usar pra poder lavar roupa, porque é só jogar na máquina mesmo, né, gente? Aí já lava, enxágua, então eu não vou ter muito contato pegando assim no sabão, né? Vou deixar a receita, tá bom? Caso vocês queiram fazer, porque é muito bom, gente. Muito satisfatório, sabe assim, fazer o sabão e ver que dá certo. Ver assim, nossa, ficou tão bom, não cortando o sabão ali, né? E tudo, sabão líquido também, rende demais, né? Muito bom. Então é isso, minha gente. Eu vou encerrar o vídeo, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.